geração de produtores vitivinícolas da região da Bairrada. Desde 1980, ele próprio produz vinhos que ganharam o mundo, recebendo as melhores pontuações de grandes críticos de renome mundial com o seu Quinta do Ribeirinho Pé Franco. Possui 60 hectares de vinhas em 15 parcelas diferentes, onde busca unir a identidade do local com a sua expertise profissional, produzindo vinhos com o DNA da Bairrada. É um dos mais respeitados e conhecidos produtores de vinhos portugueses, não só em Portugal, mas como no mundo. Viajou o globo levando vinhos com a casta Baga para os mais exigentes especialistas do setor. De tanto falar na Baga, recebeu o seu apelido, o seu nickname, Mr. Baga. É um enorme prazer poder recebê-lo novamente no Bacocast, engenheiro Luiz Pato. Obrigado, Dayana. Vamos a isso. Vamos a isso. Antes de iniciar, vou aqui avisar aos telespectadores que nós dividimos aqui nossa conversa em 3 tópicos principais. Vamos falar de uns temas gerais do mundo dos vinhos, depois da Bairrada e depois de uma surpresa que o engenheiro tem aqui para falar de uns vinhos dele especiais e que vocês vão adorar poder conhecê-lo. Vamos lá? Let's go? Let's go. Eu, quando estava revendo a nossa conversa de dezembro de 2023, inclusive, eu adorei reouvi-la, porque falamos muita coisa interessante. O senhor me veio com uma frase que ficou marcada. Olha lá, início da nossa conversa. Cultura vínica é conhecer o mundo de olhos abertos. Exatamente. Mudou alguma coisa? Nada. Tira! Não, eu agora até tenho mais mundo. Exato. É importante. Porquê é que eu disse isso? Certo. Porque o grande problema dos produtores do vinho, eu não digo em Portugal. Em Portugal certamente, mas mesmo em França, certo, em Espanha, em Itália, é que só vem o mundo à sua pequena volta. Certo. Não. No seu muro, né? No seu muro. E muitas vezes é só para dizer mal do vizinho. Não necessita dizer mal do vizinho. Precisa de juntar-se ao vizinho para ganhar força para que a sua região seja mais valorizada. Eu vou-lhe contar uma história. Diga. Um dia, um produtor da Bairrada comprou-me uma caixa de vinho 1980. Tá. Primeiro vinho que eu fiz. Que era para um amigo dele, e que queria o vinho. E me disse logo, olha, se fosse para mim eu não comprava, que acho muito caro. Nem provou o vinho. Bom, e eu lhe disse, olha, sabes, eu não tenho essa ideia. Eu tenho um amigo que vende mais caro do que eu. Eu esfrego as mãos de contente, porque se ele consegue vender, eu também poderei conseguir vender. Certo. O trabalho é meu. Adorei a mentalidade, é isso. Dentro desse nosso mercado do vinho, que é extremamente tradicionalista, muitas vezes inovar e ousar é de suma importância para se manter vivo dentro do mercado atual da globalização. Cada vez mais. O que eu vejo que o senhor tem utilizado muito, uma das ferramentas muito interessantes que vem fruto dessa inovação, que é a ferramenta da comunicação. Essa ferramenta que muitos, até anterior ao Covid, achavam que aquilo ali não era para negócio e tudo, que são as redes sociais. E o senhor faz isso de uma forma brilhante, espontânea, sem máscara, sem filtro, sem nada, e transborda o que o senhor quer transmitir para o seu consumidor de vinho. Esse é um ponto que eu notei com o olho de fora, mas eu queria ouvir do senhor o que o senhor tem feito de inovação e de ousar internamente dentro do seu negócio do vinho. Eu tenho uma formação que não é específica para o vinho.
Tenho uma formação externa, diferente, diferenciada, mas que é uma formação que permite entender o que se passa no vinho. E isso permite-me fazer a inovação que eu faço todos os anos. O conhecimento. O conhecimento. E a propósito das redes sociais, eu sou a mistura de tudo o que me envolve. As redes sociais foi a minha filha que me pôs lá. Obrigou. Não obrigou, mas disse, era interessante falar, claro. dizeres o que conheces, o que sabes. Tens tantas coisas diferentes para saber. Quem lhe conhece, quando o senhor fala, é o senhor ali mesmo. Sim, porque a mim não me custa nada fazer aquilo que eu faço. Porque é o que eu faço. É o que eu faço. Eu só estou a transmitir ao público o que é a minha vida dia a dia. Certo. O que é a minha vida ao longo do tempo. O que é que eu fiz de diferente. Quais são as minhas aventuras. Quais são as aventuras e porque é que eu faço as aventuras. Enfim, mas sempre muito curtinho para ser eficiente. Boa, essa tática é boa. Hashtag fica a dica. Vídeos curtos. Mas dentro desse... Diana, acrescento mais. Aquilo que para mim foi super estranho, certo, porque eu sou uma pessoa com a idade que tenho, é um jovem menino, magro, tá magro. De uma geração diferente. O que me mais marcou foi quando uma pessoa me disse: o meu filho gosta muito de ver os seus vídeos, gosta muito de ver os seus posts. O meu filho tem 14 anos. Certo. Você podia assinar uma garrafa vazia para eu levar para ele. Que giro. Portanto, quer dizer, claro, bem sei que uma pessoa com 14 anos gosta muito de ir às redes sociais. Certo. Mas talvez ver as redes sociais para ver isso, né? De uma pessoa mais idosa, certo, de uma outra geração, é porque essa pessoa se adaptou à geração dele. Claro, exato. Isso é o que mais me divertiu, o que mais me tornou jovem. Mas, engenheiro, olha, estava me lembrando aqui... Não preciso de usar engenheiro, Diana, ok. desculpa. Eu sou uma pessoa normal. Engenharia é aquilo que eu uso para fazer melhor. O curioso é que eu só uso isso aqui em Portugal, né? Porque existe esse ato, para quem não conhece, está nos assistindo de outros lugares, aqui em Portugal se usa muito esse coloquismo antes de apresentar a pessoa. Então, engenheiro fulano, doutora fulano, enfim, coisas assim. O que eu ia falar? Eu sou só Luís Pato. Luís Pato. É que esse olhar para a inovação, e que o senhor se adaptou muito bem na comunicação das redes sociais, levando a comunicação do que é o seu produto, do que o senhor faz, do que está fazendo, enfim. Mas uma coisa que eu fiz aqui há muitos anos atrás, quando um primo me apresentou o senhor, que eu tive aqui nesse mesmo lugar, há muitos anos atrás, mais de década. E eu não sei. Não me lembrava disso. Sou franco. Luís Pato. Mas o fato é que nós estamos aqui de frente para um gramado, as pessoas não estão vendo, mas eu estou vendo ali um robô. Exatamente. Um robô que, na verdade, é o que faz o corte de grama. E na época, eu não me lembro que ano foi, se foi logo no primeiro momento, mas enfim, eu me lembro que isso faz muitos anos que o senhor tem esse robozito. Desde o início. Pois é, e aí a questão é a seguinte, esse olhar da inovação, de uma simples ferramenta de adaptação aqui de um bem-estar da adega, de uma beleza da adega, adentro da própria adega, é que o senhor sempre teve. Esse olhar de inovar, de estar vendo a evolução do mundo, essa adaptação. Mas a pergunta é a seguinte... O que de mais tradicional o senhor tem dentro da sua adega? Diga lá. Dentro do seu negócio do vinho. Mais tradicional, a coisa mais tradicional. O que eu tenho mais tradicional são todas as cubas de cimento que eu herdei do meu pai. Certo. Porque manteve. Hoje as pessoas arranjam sempre coisas novas, são os jovens em concreto. Ovos em concreto para quê? Eu já tenho as cubas em concreto, que herdei do meu pai. E são as modinhas dos enólogos. Uma vez o formato. É o ovo em concreto, outra vez é o ovo em argila, em cerâmica, outras vezes é o inox, outras vezes... E eu tenho tudo.
Eu estou sempre moderno e antigo. Tenho as cubas de cimento para guardar o vinho, não para fermentar o vinho, como fermentava o meu pai. Tenho as cubas de inox para fermentar o vinho com controle de temperatura para gastar menos energia. Exato. Menos energia. E tenho os tonéis em madeira, que não é só madeira de carvalho, é também de castanho, mas provavelmente vamos falar nisso mais tarde. Sim. Para ter um pouco também de tradição. Certo. O castanho, por exemplo, era a madeira tradicional da região. Certo. Porque não havia carvalho. E as pessoas eram mais pobres, atenção. Também Claro. Tudo isto é fruto do ambiente que existia ao tempo. Talvez você não imagine, mas antigamente os tetravós plantavam castanheiros em muitos locais, junto às vinhas, muitas vezes. Para quê? Para preparar a madeira, para criar a madeira um dia para ser usada pelos seus tetranetos. Tetranetos? Sim. E, entretanto, iam usando as castanhas para comer. Portanto, era uma aproveitamento. Daí, toda a costa atlântica, mesmo a Galiza, os tonéis eram tonéis nessa época, mais tonéis do que pipas, eram em castanho. Certo. Eram em castanho, porque era a sua produção Era própria. o que tinha, né? A sua produção própria, exatamente. A floresta endêmica de lá. Exatamente. Muito interessante. E o senhor tocou aqui para baixar o custo da energia e na atualidade... Sim, porque nós temos uma grande consciência ambiental. Isso é um ponto interessante, mas o que eu ia arredondar aqui era que, na atualidade, os custos de produção aumentaram tanto que também economizar em energia, além do fator ambiental, tem o fator de custo do negócio, né? De Claro. custo da operação do negócio. Sim, contribuir de uma forma sim, também mas nós, significativa. para diminuir o custo energético, nós temos painéis solares. Exato. Outra inovação. Painéis solares com baterias, que é para fazer a regulação de fornecimento de energia. O seu estacionamento, todos os lados Também. são revertidos. É muito interessante isso também. Muito bacana. Saindo da inovação e tradição, vamos entrar agora num tema polêmico desse mundo dos vinhos. Temos visto notícias e realidades de um excesso de uma não venda do vinho em muitos tanques em grandes regiões vitivinícolas tradicionais, como na França, como na Espanha, até aqui em Portugal, em algumas regiões. Aqui o senhor acredita que tem o seu olhar, o que está acontecendo ao seu olhar? Por que esse vinho não está sendo vendido, comercializado com um fluxo anual como era antigamente? Não, há um consumo menor. Os países do Novo Mundo, que aumentaram muito o consumo com produção própria, mas também com vinhos do Velho Mundo, estão em baixa. A China baixou muito a produção, até porque começa a ter grande produção própria. Os Estados Unidos, estamos vendo as tarifas que o Presidente está aplicando em todos os vinhos da Europa e provavelmente do mundo, e começa a haver um excesso de vinho. Em Portugal, claro que o excesso de vinho não é resultado da produção portuguesa, é resultado da entrada de uma enorme quantidade de vinho de países da Europa que tornam a carência de vinho produzido em Portugal versus consumo em Portugal e junto às exportações num super plus, porque se compra mais nesses países do que nós temos falta. Então aparece super plus. Portanto, são aqueles caminhos muito para vinhos baratos, para vinhos de grande... mas aquilo que eu imagino é que quem tem vinhos com personalidade, quem tem vinhos... E aí é muito importante a inovação. Ter sempre um produto diferente. E você tem um exemplo, olha, este relógio, provavelmente agora já é um relógio mais moderno do que este. Certo. Porque as empresas de tecnologia tem constante evolução. estão sempre em constante evolução. Porquê que o vinho há de estar em constante evolução? Claro. Está a ver porque é que é a inovação? Claro. Ok.
Falamos aqui da diminuição do consumo. Olha, queria entrar no outro tema polêmico que você falou no meio, que não estava no script. Mas eu tenho conversado com muitos produtores portugueses e enólogos, etc., as pessoas do mercado, que sempre falam nas tarifas americanas agora, nesse momento. Aí eu, como brasileira e como ex-importadora de vinho, essas pessoas não falam do Brasil, eu nunca vi essas pessoas falarem do Brasil, porque é muito pior. Não, é muito estranho. Não, o Brasil nem precisa... Bom, além dos impostos que o Brasil tem, e a enorme quantidade de impostos, tem uma coisa burocracia, pior ainda. Tem uma coisa custo Brasil. Não, tem uma coisa pior ainda. O ano passado desvalorizou 20%. O real. Ah, sim. O que é muito mais do que esta americana. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa conta é até mais. Mas o fato é que quando eu escuto isso de alguns portugueses conhecidos, amigos que eu tenho contato, essas pessoas não reclamavam do Brasil antes, porque o Brasil é muito pior. Muito pior. Nós estamos vendendo lá o vinho, resumindo. De fato, todos os itens que o senhor citou, as mudanças dos hábitos também, a nova geração. Eu estava lhe apresentando aqui o filmmaker, porque eu estou aqui fazendo um beabá com ele, estou calonizando ele para ele ser bacolover também, um grande apreciador de vinho, transmitir o conhecimento da cultura vínica para a nova geração, para que ela se perpetue. São muitos os fatores que têm levado a essa diminuição do consumo, que é um assunto complexo e que envolve uma série de análises. Também há uma outra coisa muito importante, Diana, é que uma próxima grande zona de consumo onde é possível aumentar o consumo de vinho é a Ásia. E não é comum não é fácil ter vinhos adaptados à comida asiática. Nós fazemos isso. Aqui na Bairrada, então? E para isso, na Bairrada é mais fácil, bem sei que é mais fácil, Não, mas não é fácil. Tinto para a cozinha asiática, esquece. E Bairrada, esquece. Taninos, vinho com taninos, esquece. Mas brancos e espumantes, estamos em casa. Estamos em casa. E isso é que... Mas para isso é preciso não ir lá o vendedor, tem que ir alguém que tenta entender o que é que se harmoniza com a comida. Perfeito. Isso foi uma das boas coisas que eu tive ao andar pelo mundo. Investiu nisso. Nós não podemos, aquela história de cá nós não vendemos porque não há restaurantes portugueses pelo mundo fora, como têm os franceses, como têm os espanhóis, com as tapas, sobretudo, e os italianos, certamente, as pizzas. Mas nós esquecemos de uma coisa. Portugal tem uma diversidade de vinhos tão grande, que há sempre um vinho que vai com a comida local. Então temos os restaurantes todos desse país. Portanto, é uma questão de nós sabermos qual é o nosso vinho que vai com este produto, com aquele, com outro. Olha, e voltamos à frase inicial. Cultura vínica, conhecer o mundo de olhos abertos, até nisso. Na enogastronomia, né? E a gente estava falando dessa diminuição do consumo, de todos esses fatores, e um dos fatores que eu tenho visto muito em voga, como se fala, é a bandeira do anti-álcool. A minha primeira pergunta para a gente desenvolver esse assunto: vinho sem álcool é vinho para Luís Pato? Para Luís Pato é difícil fazer um vinho sem álcool. Não é porque não tenha a técnica para fazer isso. Só que um vinho sem álcool é muito pior que um vinho com álcool. E eu vou explicar como químico. Em todos os parâmetros. Vamos lá. Eu vou explicar como químico. Destrinche. O ano passado, estava em Boston, num restaurante de influência portuguesa. E me deram vários vinhos sem álcool. E eu fui a ver o contrarótulo. O contrarótulo tinha produtos químicos que vocês nem imaginam. Não, para isso eu prefiro beber vinho com álcool. Com pouco álcool, sim. Mas isso é a vantagem da bairrada. Mas isso certamente falamos mais tarde. Porque não é preciso fazer na bairrada vinhos com 14 graus. Há sempre aquela onda de ir atrás do outro, porque o que estava na moda era vinhos com 14,5. Não. A bairrada pode fazer vinhos mesmo tintos, com 11,5. Os antigos mesmo de baga,
Não, uma questão. Os antigos aguentavam-se com 11,5 porque eram tratados de uma forma com muitos aditivos químicos. Muitos aditivos não. Acidificação, sobretudo. Mas não tinham os cuidados de higiene ou como há hoje. Hoje é possível fazer um vinho com 11,5 graus de baga facilmente bebível. Facilmente bebível. Ok, respondeu. Agora a outra questão. O senhor acha que essa bandeira anti-álcool que está sendo colocada no mundo e a própria OMS, né, decretando ali como substância cancerígena e etc. A Irlanda pedindo que os produtores adaptem a etiqueta para alterar. E aí uma pessoa levanta e diz: eu não mando mais meu vinho para lá porque o vinho não é cancerígeno. Enfim, tem toda a discussão em torno do assunto, porque colocaram o vinho no mesmo balaio que vodka. Sim. E esse é um grande problema, aparentemente. Não, mas aí é importante desmistificar essa história, porque se o vinho for feito de uma forma natural, com o mínimo de produtos adicionados, ou mesmo zero produtos adicionados, ele não é cancerígeno. Porque não é o álcool. São os produtos que se associam para a conservação do vinho, não é? Ou a quantidade do álcool aí presente, álcool, né? Sim. Pois é. Daí fazer vinhos com menos álcool. Pois. E eu conversando com um cientista, falando sobre as substâncias benéficas do vinho para a nossa saúde, etc. Sim, o resveratrol é uma, mas a proantocianidinas são outras substâncias que estão sendo muito estudadas, inclusive como anticâncer, substâncias benéficas, literalmente. Sim, então, o fato é que na explicação dele, eu, por exemplo, tenho o hábito, Luiz Pato, de tomar um vinho na minha principal refeição, que é o almoço, geralmente uma tacinha. Quando não tomava, ia lá na cápsula e administrava uma cápsula de resveratrol uma vez. Aí foi que o cientista me disse: Daiane, é melhor tu nem tomar a cápsula. Por quê? Porque o resveratrol dentro dos compostos associados do vinho é que quando nós ingerimos, ele é conseguido melhor absorver do que separadamente, nesse caso dessas substâncias específicas. A natureza a funcionar. Exato. Então essa bebida milenar não tá há 8.000 anos aqui à toa, né? Não é por acaso que o vinho era o sangue de Cristo. Exato. Podemos colocar para esse ângulo, né? Sim. O senhor é engenheiro químico, experiência na produção do alimento vinho com uma vastidão enorme, na 6ª geração familiar e também com a sua própria expertise, sabe que vinho é um alimento vivo. Exatamente. Ponto. Qual o seu olhar e perspectivas para vinhos naturais e vinhos sem sulfitos? São trendes ou vieram para ficar? Não, só isso vieram para ficar. Certo. O problema dos vinhos naturais é que há muitos vinhos naturais que são naturais desleixados. Boa. E parece que é a maioria. Quando a minha filha me pediu, a Maria João me pediu para fazer o Duckman, ela dizia: eu quero fazer um vinho natural. E disse ao João: vinho natural não sei o que é, mas vinho de intervenção mínima eu vou tentar fazer com a intervenção mínima que eu conseguir. Sim. Porque o facto de se fazer natural não quer dizer que se faça um natural desleixado. Claro. Portanto, sem higiene, etc. É preciso saber até quando é que nós podemos ir, ou o que é que podemos fazer para evitar o uso de produtos químicos. Sim, isso completamente de acordo. Produtos químicos na vinha e na adega. Certo. E isso é o que nós fazemos. E sem sulfitos não custa nada. Fale um pouquinho sobre isso. Nós vamos provar daqui a pouco um vinho sem sulfito. Exatamente. Fale um pouquinho sobre isso. Não é difícil. Num espumante é super fácil fazer um vinho sem sulfitos.
Isto mantém um caráter especial, que eu não vou aqui explicar, porque não vou dar... Do líquido em si, né? Nomes. Ele tem uma... A natureza é muito mais sábia do que nós imaginamos. Sem dúvida. Muito mais sábia do que nós imaginamos. É só necessário saber até onde é que podemos ir para não ter risco. Não é? Lembrar que é alimento, né? E lembrar que é alimento. Pois. Portanto, quanto menos intervenção tiver, melhor. Portanto, quanto mais, nós temos que ter um carinho especial para a natureza. Sem dúvida. Na vinha e no vinho. E no ser humano, e é isso que vai consumir. E é isso que nós tentamos fazer, porque o ser humano nos exige isso. E é possível fazer vinhos naturais, para mim, com intervenção mínima. E a palavra natural? E intervenção mínima quer dizer sem adição de ácido, sem adição de açúcar, sem adição de sulfuroso. Fazendo filtração, fazendo... Mesmo sem filtração. Mesmo sem filtração. Porque nós, por exemplo, nós temos um vinho que é um Bical Zero. Tá. Bical Zero. O Bical Zero é um vinho que nós oxidamos o mosto para... Porquê é que nós oxidamos o mosto? Vou abrir só um pouquinho o segredo. O segredo. Boa. O segredo que eu descobri fazendo. Claro. É que quando nós oxidamos o mosto, destruímos tudo o que é oxidável. Bom, isso é claro. a verdade lá para. Claro. Mas essas substâncias oxidáveis é que vão alimentar as bactérias más. Ok. As bactérias más. Portanto, se nós tivermos um mosto que foi oxidado, não precisamos lhe pôr sulfitos, porque desde que tenhamos boa higiene nas pipas ou onde, claro, temos que ter algum cuidado. Porque mesmo que ele tenha um pouquinho, por exemplo, um pouquinho de acetatilo, que é um dos elementos de envelhecimento do vinho, portanto, às vezes acham, o acetatilo é ruim. Não é ruim. O acetatilo até areja-se, como é mais volátil do que o álcool, vai rápido. Primeiro. Portanto, esta coisa às vezes dos enormes proadores que olham assim para as coisas, é horrível. Mas enfim, mas isso eu sou, como ainda por cima tenho formação em Química, vejo as coisas de uma outra forma. Claro. É assim. E nós oxidamos e depois usamos a natureza, que é o removimento das borras que vão retirar o oxigênio em excesso que ele tem. Portanto, nós oxidamos e depois desoxidamos, mas de uma forma natural. Está a ver como nós fazemos os vinhos naturais sem... Engenheiro, falar vinho sem intervenção e falar vinho natural, a gente está falando de estilos de vinhos diferentes também, né? Sim. Ponto. Então, parando o episódio só para deixar um recado para você que é viajante, amante de enoturismo e visita Portugal, várias adegas, várias empresas, vários produtores e se depara com garrafas maravilhosas e quer levar para casa, queria aqui te deixar uma dica e sugestão de conhecer a Mailing Box, que é uma empresa especializada em transporte, e a Mailing Box de Campo Pequeno, loja 3326, é especialista em transporte de vinho. Portanto, se você se deparar com garrafas únicas de valores muito acessíveis e queira levar para o teu destino final e não quer ter o constrangimento de colocar em mala, é só entrar em contato com a Mailing Box. E o melhor de tudo é que a loja de Campo Pequeno 3326 lançou um aplicativo com uma credibilidade, com transparência, com facilidade no transporte e na logística de todo o processo. É só entrar em contato, acessar, baixar o aplicativo e você mesmo, o turista, pode solicitar onde você quer que recolha o vinho e aonde quer que a Mailing Box de Campo Pequeno entregue. Agora vamos falar de um assunto que eu amo. A bairrada. Ou a Daiane não fosse com freira.
Como confrade, tem a obrigação de adorar. O senhor, além de filho da terra, literalmente, faz parte dos Baga Friends, da confraria dos Zenófilos da Bairrada, da qual nós somos aqui parceiros. Exatamente. Um confrade e uma confreira lado a lado. A confraria mais antiga em atividade vínica de Portugal. É verdade. Que isso fique bem registrado, sim. Né? O grau de importância disso. E com muitos confrades do Brasil. Exato. Aí vamos já chegar aí. Super ilustres, muitos super ilustres. Todos super ilustres, mas uns mais ilustres que outros, certamente. Eu ando nos jantares da confraria muito antes de ser entronizada, já há muito mais de uma década. Que tive o prazer de ter familiar e tal. Enfim, andei nos jantares antes. Eu fui entronizada só em 2017. Mas aonde que eu quero chegar, só lhe dando esse disclaimer que eu andava já há muito tempo por lá olhando. Eu sempre vi um movimento do Luiz Pato dentro da confraria. Sempre tá apadrinhando e apresentando de uma forma ilustre grandes novos confrades, né? Exatamente. E fazendo as honras da casa como se deve. Chancelando essas pessoas a serem os grandes defensores da bairrada e óbvio, da baga, dos seus vinhos, etc. Essa estratégia foi muito bem organizada pelo senhor ou foi uma coisa que foi fluindo? E a outra pergunta, quais os seus critérios de avaliação para determinar fulano vai ser meu afilhado? Bom, aí isso é... Por exemplo, os confrades do Brasil são muitas vezes recomendados por amigos do Brasil. Por amigos que eu reconheço como bons potenciais confrades, ou mesmo até confrades já, não é? E eu entendo que a Confraria da Bairrada é uma alavanca da promoção do vinho de Bairrada. Aliás, lhe digo, a primeira vez que eu fui ao Brasil foi em 1990. E eu fui ao Brasil com a Confraria da Bairrada. Foi a primeira vez que a Confraria da Bairrada, primeira e única vez que a Confraria da Bairrada foi ao Brasil, em 1990. Foi quando eu conheci o Ciro, que hoje é o meu emprestador no Brasil. Conheci o Dânio Braga, no Rio. E só um pequeno parênteses que o Dânio fez um comentário sobre os vinhos que estavam presentes. E disse, há aqui uns que têm um pouquinho de Brettanomyces. E a pessoa que estava ao meu lado ficou logo assustada. Brettanomyces? Ao Sr. Gamelos, que era o Gamelos. Não se preocupe, que os grandes vinhos de Bordeaux têm também Brettanomyces. Portanto, isto é uma qualidade. Isso não é defeito, isso é qualidade. O Brettanomyces é uma questão de ângulo. De ângulo e de quantidade, não é? Se for de facto de estrebaria, é mau, é ruim, não é? Mas se for tem gente que é menos intolerante, né? Então se for só um pouquinho de couro, não é assim tão ruim assim. Bom, mas eu fui com a confraria, a primeira vez que eu fui ao Brasil foi a confraria em 1990. E foi interessante, o Brasil nessa época era completamente diferente. Encontrei muitos sommeliers. Que eram os sommeliers que eu encontrei? Todos os advogados. Mundo jurídico. Mundo jurídico e tudo gente que tinha a sua própria adega. Certo. A sua boa adega. Certo. E até me convidaram no final para ir ao Amadeus, imagina. Olha, que giro! Adoro Amadeus, adoro. Eu sou amigo do Tadeu. E é um petit local, né? Assim, é muito privilegiado. Ainda no antigo Amadeus, né? Não é onde está. Mas foi interessante. Entretanto, para nós é sempre uma honra apadrinhar alguém que queira ter mais conhecimento sobre os vinhos da Bairrada. Certo. E daí eu estar sempre aberto, disposto a apadrinhar novos confrades da Bairrada.
Porque tem que ser pessoas que realmente, primeiro, tenham ali o currículo adequado para o cargo, sim. né? E depois o fato de perceberem a importância disso, né? E propagarem a Não, e bairrada serem para o mundo. embaixadores da Serem região. embaixadores, exatamente. É o passar a palavra. Sem para dúvida. isso é que a confraria deve servir. Não é? É verdade. Não só na parte cultural, mas sobretudo na parte de marketing, porque sem economia não há vida, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E olha, já lhe deixo aqui um spoiler. Teremos um confrade esse ano muito importante. Que vai ser entronizado. E porque não uma confreira? Muito importante. Olha, um joga daqui, o outro joga dali. Vieram aparecer duas confreiras muito importantes. Que maravilha, isso aqui E não são portugueses. Boa. Melhorou ainda. Olha, Luiz Pato, a sua imagem está muito correlacionada à baga, à bairrada. Vamos falar aqui, rapidinho, um resumo rápido, sintético, para quem não conhece, não teve oportunidade de visitar a bairrada e não conhece o terroir, de forma resumida, o que é o terroir da bairrada? A bairrada tem dois terroirs fundamentais ligados ao solo. Porque a bairrada tem solo geocalcário em toda a sua extensão, só que em alguns locais o solo geocalcário, portanto, aparecem afloramentos, aparece à vista. Outras vezes não aparece à vista. Está embaixo. Eu dou-vos um exemplo. Aqui não tem solo, não se vê solo geocalcário. Mas a água que nos abastece no nosso consumo e do lavar é uma água de um poço. E esse poço é calcário, super calcário. Porque ele está... Alcalina a água. Não, ele está em cima de um rio subterrâneo em calcário. Ok. Portanto, há sempre calcário com posições posteriores ou não. E a bairrada é um pouco isso. Mas o solo geocalcário é mais interessante, por exemplo, para a baga. Eu, baga, só tenho uma baga em solo arenoso, que é o pé franco. Mas toda a outra baga está em solo geocalcário. A baga necessita de solo geocalcário. O pé franco é uma exceção, o pé franco da Quinta Ruinha é uma exceção, porque, como está em solo arenoso, precisa estar em solo arenoso para evitar a filoxera, basicamente. Mas, por outro lado, como produz só 1/10 do que produz uma parreira enxertada, antecipa a maturação. Ok. Normalmente, ainda ontem explicava à minha filha João, diz: João, pé franco na areia, tens que olhar para o céu para ver se chove ou não, se vem chuva ou não. Porque na areia a baga é muito sensível à chuva na colheita. Perfeito. Chuva na colheita. Enquanto no barro não é. Não é tão sensível. Não. É sensível, não é tão sensível. Resiste muito mais no barro, por isso é que se dizia antigamente na bairrada que a baga é melhor no barro. Mas não se sabia porquê. Não imaginava. Dizia-lhe, olha, o pé franco do ribeirinho é sempre colhido a seguir, quando terminas a colheita dos brancos. Dos brancos, logo a seguir, ok? Logo a seguir. E aí tem aquele gapzinho para poder vir o restante das parcelas, né? Porque como ele produz muito pouco, tem um rendimento muito baixo, antecipa a maturação. Olha que curioso, eu nem sabia desse detalhe, olha. Depois temos o solo arenoso, que eu, na minha opinião, eu tenho a ideia peregrina de que identifico uma relação casta-solo, porque há castas que são melhores num solo e outras castas que são melhores noutro solo. Sem dúvida. Castas brancas, por exemplo. Castas tintas, já falei que o baga é melhor no solo geocalcário do que na areia. Mas castas brancas, Maria Gomes só tem em solo arenoso. No solo geocalcário ele entra em estresse hídrico e pode
ou é numa zona muito fundeira, com muita umidade, com mais umidade, ou então é terreno acídico e não presta. Não presta. O cercialinho, também em solo arenoso, porque eu já o experimentei em solo de geocalcário, não é bom. Em solo arenoso é melhor. O cercial da bairrada, solo de geocalcário. Okay. O bical é transversal. Okay. O bical é a uva branca que vai bem no solo arenoso, como vai bem no solo geocalcário, com características bem diferentes, bem diferenciadas. Mas até complementar de certo modo, enquanto que o bical no geocalcário tem que ter muito cuidado com a acidez, porque ele perde a acidez muito rapidamente. Okay. E para quem não usa ácido... Certo, isso tem que estar de olho, né? Tem que estar de olho. Claro. Quem faz natural tem que estar de olho. Menos intervenção, Menos senhor intervenção. Na areia tem muito mais acidez. Não tem problemas de perda de acidez. Okay. Não tem o corpo, embora o bical seja uma uva que dá um vinho mais encorpado, não tem o corpo que tem no solo geocalcário. Ah, olha aí. Nem aquele caráter tostado que é dado pelo solo geocalcário. Bom, mas, fora isso, isto é a minha identificação. Por exemplo, Touriga Nacional. Eu tenho um pouquinho de Touriga Nacional para o vinho de entrada, que é uma coisa estranha. Mas o Touriga Nacional, plantei em solo geocalcário, não gostei. Ok. Mas em solo arenoso, é ótimo. Pensando bem, pois é, o Dão é solo arenoso e a Touriga é do Dão. Porquê é que eu não gostava do Touriga no solo geocalcário? Porque perdia a acidez com muita facilidade. Certo. Eu, como não acidifico, está a ver o meu problema. Certo. Eu tenho uma limitação terrível em termos de enologia. Certo. É que não acidifico. Certo. Como não acidifico, não gostei, reenxertei com cercial. No solo arenoso, argilo-arenoso, é fantástico, mantém a acidez, tem um equilíbrio. Nós podemos vindimar com um potencial de 3,5 e com 7,5 de acidez. Enquanto no barro nós vindimamos com 12,5 e com 6 de acidez. Só para ter uma ideia. Portanto, estes terroirs, eu, nos meus vinhedos, já identifiquei onde é que tenho que plantar esta uva ou aquela uva. Sem dúvida. E depois também há uma outra parte interessante, é que nos brancos, eu faço vinhos elementares, vinhos de uva única, vinhos varietais, mas o vinho que eu vendo mais é o vinho de corte, o vinho de lote, que é em que junto os dois mundos da bairrada. O solo geocalcário do bical e do cercial, e depois junto-lhe de cercialinho para dar acidez e para dar uma grande capacidade de envelhecimento. É um vinho que dura mais de 30 anos. Bela explicação. Mais de 30 anos. Portanto, esse e tem sempre a mesma receita. É uma panóplia, tem sempre a mesma receita desde 1990. Certo. Um mosaico de parcelas. Sim. De estilos de solo, sim, que o senhor foi pontuando literalmente por casta, adaptando, ver o que é melhor aqui, o melhor ali, e ali buscando o que tem de melhor dentro do que o senhor tem e adaptando. Um complementa ao outro. Achei curioso o senhor descrevendo os solos, me lembrei aqui de uma visita que eu fiz lá na região de Chianti, próximo em Bulgari. Sim, quem vai para a costa. Exato, bem perto da costa, aliás, Tenuta Sanguido, do Sassicaia. Sim. E lá eles encomendaram, há muito tempo atrás, um estudo do solo daquela área toda. Claro. É uma das explicações e tudo de poder plantar essa casta, aquela casta. Claro. Esse estudo profundo do solo, e aí, que eles na época... Eu não sei o solo, só fui plantando e arrancando. Eu já ia fazer esse comentário. É que lá eles pagaram para fazer esse estudo do solo para poder ver o que eu vou pôr aqui, o que eu vou pôr ali. Aqui, a sua expertise dentro da parcela que ele tinha, foi utilizando ali a experiência e tudo. Isso é fantástico. Mas me diga uma coisa da bairrada. Não, mas isso só posso fazer isso porque já tenho 46 colheitas. Só. É isso. Só isso. Clima. É muito importante. Estávamos esquecendo disso. A Bairrada tem um clima fantástico para brancos e espumantes. Sim. Aliás, para mim a Bairrada é uma grande região. Eu não posso dizer que é a melhor região do país para brancos,
e para espumantes, naturalmente. Até porque para espumantes não... pela mesma razão, que é a influência do mar. Eu costumo explicar às pessoas que a grande diferença do clima de Bordeaux para o clima da Bairrada é só uma coisa. Só uma coisa. A temperatura da água do mar. Boa observação. Isso é super importante. Em Arcachon, você vai lá agora, estão 25 graus. Você vai ali, morre de frio, estão 17 graus. Não quero nem entrar na água. 8 graus de diferença. O que é que isso faz no vinho? Noites mais quentes em Bordeaux do que na Bairrada. Certo, aqui mais Portanto, preso. como nós temos noites frias, conserva a acidez natural nas uvas. Sem dúvida. Por isso é que nós temos uma acidez natural fantástica na Bairrada. Por isso é que nós somos uma região de excelência para brancos. Mas também para os espumantes também precisa de acidez. Então, para tintos, é uma chatice. Tem ano melhor, ano menos bom. Não, Ok. porque tem mais acidez. Portanto, o que é que você tem que fazer? Tem que tentar alcançar uma maturação fenólica melhor. Sim. Para isso, nós fazemos uma coisa louca, que são 2 colheitas Sim. na mesma pareira em tempos diferentes. Nós fazemos o melhor de 2 mundos. Claro. Que é, fazemos uma primeira colheita na baga para espumante. Que a acidez tem que estar mais elevada. Mais elevado e mais leve. Sim. Não tem que ter tanta maturação. Certo. Para não, os aromas primários não comprometer, não são importantes no espumante. É mais o aroma de evolução, mais o aroma da uva e da evolução. E 4 semanas depois, como deixámos menos uvas, elas estão mais maduras e têm uma suavidade tânica muito superior àquilo que era a tradição. Exato. Olha, aula... Foi isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Desse tempo todo, né? Aula VIP com Luís Pato. Como o senhor vê a Bairrada daqui a 20, 30 anos? A Bairrada daqui a 20, 30 anos vai estar no seu tempo dourado por uma razão muito simples. É porque é uma região que faz vinhos com grande capacidade de envelhecimento. Brancos e tintos. Brancos e tintos, e espumantes. Brancos e tintos e espumantes. Exato. Todos os e que as pessoas vão... porque o vinho vai ser cada vez mais elitista. E para ser mais elitista, um dos fatores que vai ser muito importante na promoção das regiões é a existência de vinhos antigos que dão um caráter, que mostram um caráter completamente diferente quando eles eram novos, mas muito mais complexo. Sim. Muito mais. E isso vai ser só para alguns, não vai ser para todos. Sem dúvida. E provavelmente as pessoas já não compram menos vinhos para guardar, só em situações especiais, quando é para os netos ou um amigo querido, um familiar. Mas vamos ser nós que vamos guardar para vender. Nós, quem estiver, vai guardar para vender. Aliás, essa é uma das nossas políticas agora. Nós temos sempre uma grande quantidade de vinhos antigos que vamos lançando com 10 anos e 15 anos no mercado. Nós envelhecemos porque nós sabemos que eles envelhecem bem. Não podemos ficar com eles todos. É verdade. Mas podemos ficar com alguns para mostrar mais tarde que eles enobrecem com o tempo que estão na nossa garrafeira, na nossa adega. Enobrece ainda mais. O senhor já respondeu a outra pergunta que eu ia lhe fazer, o que difere os vinhos da Bairrada de grandes vinhos do mundo, já respondeu agorinha com essa sua explicação. E queria agora que o senhor olhasse para aquela câmera ali e dissesse para os sommeliers do mundo, desde restaurantes Michelin a restaurantes que atendem um público geral, para os atendentes de loja que comercializam vinho, por que eles deveriam indicar os vinhos da Bairrada? Bom, é fácil, porque os vinhos da Bairrada são vinhos gastronómicos. Dizer isso a um sommelier, o sommelier está lá para isso, não é?
Mas nem todo sommelier ainda não foi apresentado para a Baga, por exemplo. Pois, isso é o defeito dos bairradinos. Não é culpa do sommelier. Não é culpa do sommelier. Não é culpa do sommelier. E um atendente de loja pode recomendar uma coisa que não é tão comum. Porque não é Cabernet, não é Pinot, não é... Não, é diferente, é de uva diferente. Eu estou a falar da Baga tradicional, do Bairrada tradicional, não estou a falar do Bairrada dito moderno. Sensacional. E eu acrescento um detalhe, olha, se você quiser vir falar vinho ou bairradino conosco, fale da bairrada. Exatamente. Mr. Baga me servindo Baga? Claro. Que outra coisa eu podia servir? Cercialinho, bem sei. Olha, vamos... Isso fica para a próxima. Tá bem, mas a gente vai falar nisso. Mas antes da gente falar no vinho, diga lá, para quem não conhece a história, por que Mr. Baga? Porque há muitos anos eu andei pelo mundo. Nessa época ia muitas vezes à Inglaterra. Ia provar até, eu provei durante 25 anos para o International Wine Challenge, para abrir para olhar o mundo. Porque o vinho não é só o que nós fazemos e o que o nosso vinho faz. Exato. É o vinho que existe no mundo, com caráteres completamente diferentes. E conhecia bem os jornalistas ingleses, até porque degustava com eles. Por acaso não encontrei lá a J.C. Robinson, mas ela, como eu lhe mandava os vinhos, ela gostava do meu estilo, ser um pouco um estilo mais rebelde, mais moderno, mais irreverente, mas um pouco o estilo do velho mundo, com caráter de velho mundo. Ela, mandei-lhe tantos vinhos de Baga que ela disse, o Mr. Baga, escreveu, Luís Prata é o Mr. Baga. Colocou a Baga no mapa dela. No mapa dela, exatamente. Sensacional. E aqui temos, queres que eu fale sobre isso? Sem dúvida. Aqui temos dois vinhos de Baga do mesmo vinhedo. Não é a mesma safra, mas é o mesmo vinhedo. É Vinhapã. Vinhapã é Baga, 100% Baga em solo argiocalcário e que é a expressão do que eu vos contei antes. Aqui temos um espumante de Baga, sem sulfitos, com hiperoxigenação. Certo. Para evitar o uso de carvão ou PVP. PVP não tenho dinheiro para isso. O meu patrão não me dá. Carvão, tira um bocado de nariz e de sabor e tal. E então pus-lhe oxigênio. Claro que este foi o primeiro espumante sem sulfitos em Portugal. Certo. E o oxigênio eu usei para tirar a cor. Basicamente para tirar a cor. E o curioso, houve duas coisas. Eu, quando faço um vinho novo, estudo com 6 a 9 meses de antecedência. Porquê? Porque eu preciso do trabalho do subconsciente. Aquela coisa que as pessoas dizem às vezes, hoje tive uma luz, vi uma coisa. Isso é o trabalho do subconsciente. É verdade. Não. É verdade. Eu preciso desse tempo todo para afinar aquilo que eu vou pensar. Aquilo que eu vou pensar. Mas houve duas coisas que eu não consegui pegar. Estranhas para mim, que eu depois tive que interpretar. Uma foi que o vinho, como foi oxidado, o mosto como foi oxidado, o vinho, ao fim de 6 meses, estava oxidado. Certo. E eu tive cá a visita até do Charles Metcalfe, que é o nosso grande amigo, que vive agora aqui na Lausanne, e ele, simpático como sempre, que era o organizador da Wine Challenge, disse, não, parece um Celossi, quer dizer que estava oxidado. Lembra mesmo. Curiosamente, daí a 6 meses, daí a 3 anos, o vinho já não estava oxidado. Tinha perdido a oxidação. E a coisa esquisita. Como é que ele perdeu a oxidação? Muito simples. O tempo sobre a borra. A borra, aqui não há uma batonagem, não há um removimento da borra, mas a borra precisa mais tempo para reduzir a oxidação. Mas foi a borra que retirou
a parte oxidativa ao vinho. Ok. O tempo de estágio do sabor a boca. Certo. E quanto mais tempo está, menos oxidado fica. Outra parte que para mim foi estranhíssima foi o vinho ficou mais cítrico com o tempo. Quando nós pensamos que um vinho com a idade fica mais dourado. Eu vou explicar um pouquinho. Diga lá. Vou explicar um pouquinho. Isto foi feito por um processo oxidativo. Então, oxida tudo o que era oxidável. Quando nós fazemos por um processo redutor, isto é, quando usamos aqueles gases para não deixar oxidar, o sulfito, o sulfuroso para não deixar oxidar, o que é que sucede? Quando se engarrafa, nós não destruímos as partes oxidáveis. E quando se engarrafa, não há problema. O sulfito mantém a proteção antioxidante. Só que o sulfito vai se combinando com as matérias orgânicas do vinho e vai deixando de ter efeito. E quando o sulfito se combina, as substâncias oxidáveis começam a oxidar-se. Certo. E começam a dourar o vinho. Okay. Aprendam que eu não duro sempre. Várias perguntas. Primeiro, que safra é esse espumante? 2015. E foi degorjado quando? Foi degorjado há 3 meses. 3 meses, né? É o espumante que nós estamos relançando de novo este ano para o Natal. É um solo argilocalcário, tem este caráterzinho que lembram... É curioso. Isto aqui tem muito a parecença da baga com o Nebbiolo e com o Pinot. Neste caso, no espumante mais Pinot, no caso do tinto, entre o Nebbiolo e o Pinot. No caso deste tinto. Olha que curioso. Vale lembrar, o senhor o produto é sem sulfito e tudo, e lembrar que o sulfito, não só a questão do antioxidante, mas também das proteções de crescimento bacteriano. E no seu caso, como bem colocou antes na nossa conversa, tem todo um critério de cuidado na adega. Sobre... Não, mas aqui há outro... eu não sei se posso dizer tudo. Só pegando essa questão porque a gente está aqui falando com um público diverso. Sim. E não só de técnicos que entendem perfeitamente o que você está dizendo e separaram bem o joio do trigo, né? E lembrar que a gente está falando... Não, mas no espumante há uma parte que é diferente. Isto é, o próprio processo de espumantização cria produz um produto que é antifúngico. Sim. E esse antifúngico mata primeiro a bactéria. Sim. E só mais tarde as leveduras. Lentamente, é um antifúngico suave, digamos. E esse produto é o produto, só para vocês terem uma ideia, no espumante é possível juntar açúcar. É por isso é que se tem o bruto, muitas vezes o bruto. Este não tem açúcar. Mas o bruto, o meio seco, o doce... E esse é 12,5 de álcool, né? O doce, tudo isso. Só que nós pomos açúcar e ele não refermenta. Mas se fosse num branco, ele refermentava. Certo. Porquê? Porque no espumante se forma naturalmente um produto que eu não digo palavrão, que mata, que é o antifúngico. Esse antifúngico não permite que haja proliferamento ali de... Não, que haja refermentação. Certo. Que haja refermentação. E é por isso é que, por exemplo, quando ele tem um problema com um espumante, ele não fermenta completamente, esquece. Pois. Abre de novo e volta a fazer de novo. Volta a fazer de novo. Sensacional. Estamos aqui com 2 produtos de baga, mas o senhor tem propagado muito essa casta aqui que está na sua camiseta. Cercialinho. Explique lá. O meu pai foi o primeiro produtor a plantar cercialinho. Ok. Cercialinho é um cruzamento artificial do cercial da Madeira com o alvarinho. Ok. E que foi feito na estação de Alcobaça, pelo engenheiro Leão Freire de Almeida, e que foi espalhado na bairrada, tal como outras, tal como a Água Santa, o que era a Água Santa era Preto Mortágua, Aca, Touriga Nacional,
Preto Motagua, como se chamava o Touro Internacional Sim, na Bairrada, sim. com João de Santarém, Aca Periquita. Pronto. Ok. Era esse. E este é o Cercial da Madeira com o Alvarinho. É por isso é que os vinhos antigos de Cercinho cheiram a Alvarinho, velho, mas a acidez, sabe, a acidez vem do esganacão. Esganacão, Aca, Que Cercial é da o Madeira. Cercial da Madeira. Cercial da Madeira. Sinônimo é o esganacão, é? É. Ok, que curioso. Imaginem a acidez que aquilo tem para esganar o cão. cão. Literalmente. Qual hoje a referência? Quantas referências o senhor tem à venda hoje no mercado? Provavelmente umas 30. Dessas 30, a gente sempre tem quem trabalha a nível comercial com a atividade, sempre tem uma referência que se destaca mais na venda, em quantidade. Não estou falando em Vinhas segmentação. Vinhas velhas branco. Acredito. E agora também o Vinhas velhas tinto. Tinto, vinhas velhas, ok. Que é 100% pago. Branco e tinto. Branco e tinto. Explique lá esses dois produtos que mais são comercializados e que chegaram a mais locais. O Vinhas Velhas Branco é um vinho já com uma história de 35 anos. 35 anos. Começou com fermentação em carvalho novo, porque eu na época pensava que era necessário preparar as barricas novas, fermentando o branco para depois usar para o tinto, porque como a baga era tânica, eu pensei, é mais taninos do que... Não é verdade. Eu agora já sei que não é verdade. E depois também, como não aumentei o preço, como não podia aumentar o preço, tive que reduzir o custo. Ok, claro. Então deixei de usar carvalho. Boa estratégia. Carvalho novo, comecei a usar só inox. Ok. Portanto, redução de custo. E foi um vinho que se foi afirmando pelo mundo fora. Nós vendemos 50% em Portugal, 50% fora. E curiosamente, há 15 anos, a Jancy Robinson dizia, escreveu, como é que este vinho é tão barato? E eu, quando a encontrei, disse, o meu problema é que esse vinho é barato porque os portugueses são pobres e não pagam mais. E é a história um pouco do Vinhas Velhas. É um vinho com muita história. E mais, uma homenagem ao David Lopes Ramos, o meu velho amigo e colega de colégio. Um dia eu disse ao David, vou acabar com o Vinhas Velhas. E ele disse, nunca acabes com o Vinhas Velhas. Vinhas Velhas é uma marca fantástica, é uma marca referência. Porque eu fui a primeira pessoa a pôr Vinhas Velhas, Vinhas Velhas na etiqueta. Ok. Em 88. Na época que era Vinhas Velhas mesmo. Era Vinhas Velhas, na época era Vinhas Velhas mesmo. Não, vinhas com mais de 80 anos. E as pessoas me perguntavam... Eu não estou falando assim, é porque tem esse nome está muito bagunçado. Não, Diana, e as pessoas me perguntavam, mas porquê é que puseste Vinhas Velhas no rótulo? Porque Vinhas Velhas, em princípio, dão um melhor vinho. Sem dúvida. Imagina, agora está completamente bagunçado. Pois. Por isso é que eu este ano vou fazer um espumante de homenagem à minha mãe, que acabou de morrer, com 99 anos, portanto. Nossa. De vinhas novas. Ai, que giro! Não, primeira produção da vinha. Sensacional. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque para espumante não deve ser de vinha velha. Claro. Não deve ser de vinha velha. Porque é que se quer no espumante? Leveza, acidez, não fruta, aromas secundários. Enquanto que num branco ou num tinto, não queremos mais concentração, mais cor, tem que ser mais vinha velha. Olha, olha, já quero provar. Dentre esses produtos, essas referências, o senhor quer falar mais de algum item? Não, este ano vai ser o ano das homenagens. Eu vou fazer homenagem ao meu pai, porque o meu pai deixou, que dizia que era para as netas, uma aguardente, que ia destilando de baga. Destilava todos os anos, desde 64 até 85, quando ele morreu em 86. E o lote, digamos, uma média de idade é de 50 anos. Vamos lançar uma aguardente velha, com 50 anos, vínica, de baga. Boa.
espero que seja bairrada. Ela foi feita na bairrada. Esteve primeiro em pipos de castanho, lá está, e depois eu comecei a usar os pipos de carvalho que me sobravam do tinto para o colocar lá. Vou lançar uma outra homenagem à pessoa que destilava a aguardente com uma bagaceira com 25 anos. Olha! 5 anos. Que foi um trabalhador que trabalhou cá toda a vida. Sério? Toda a vida. Ai, que bonito! E hoje o nosso chefe de expedição e o nosso braço direito é neto dele. Ai, que giro, que giro. E é uma homenagem merecida. Depois vou fazer uma outra homenagem à minha mãe, como já disse. Do espumante. Que acabou de falecer. Que ela tinha ânsia que eu plantasse aqui uma vinha num pinhal que havia aqui, e a vinha aí na viticultura é conhecida como a vinha da Dona Teresa. Ah, que giro, que bonitinha. Então vai ser Luís Pato, vinha da Dona Teresa. Sensacional. É só uma vez. Que bonito, parabéns. Só faço uma vez, é único. Outra vai ser um outro espumante, curiosamente, porque a bairrada é uma região de espumante. Vai ser um espumante em homenagem ao enólogo do meu pai. O Adelino Pato Macedo, que era sobrinho do engenheiro Mário Pato. O engenheiro Mário Pato era o enólogo do meu avô, porque eles eram primos direitos. E Pato não era a família, né? Era família. Era família? Ah, ok. Primos direitos, desculpa. Primos direitos. Uhum. E o Adelino era sobrinho, foi enólogo das Caves Messias durante décadas, tal como o engenheiro Mário Pato. O engenheiro Mário Pato era o enólogo chefe, e ele, o residente, e foi sempre o enólogo do meu pai. E que antes, já reformado, disse: olha, Luís, has de fazer um espumante em que o açúcar, em vez de pôr açúcar de branco, ou açúcar, aqui não é de trava, aqui até açúcar do Brasil, Até de cana, pôs-lhe um mosto de uva. Retificado. Em vez de... E eu vou fazer uma coisa mais refinada do que isso, mas depois vão saber o que é. Isso vai ser homenagem ao Adelino. De cercilinho, curiosamente, de cercilinho. Que vai ser o giro, primeiro que espumante de giro. cercilinho que eu vou fazer, e como vai ter 2 fermentações, vai ser bairrado. Imagino eu, se não reprovar na Câmara. Sensacional. Não reprovar na Câmara. O enoturismo é algo que os produtores têm utilizado sabiamente para mostrar o seu produto, para receber os consumidores nas suas adegas. O senhor faz isso aqui. Nós, inclusive, estamos no nosso horário aqui, que estamos cheios de gente ali aguardando o astro. E o senhor também recebe aqui na adega grupos, inclusive de muitos brasileiros, meus compatriotas, sim. e também de outros lugares do mundo, Muitos americanos. E que se essas pessoas quiserem não só vir para conhecer a adega, provar um vinho, mas até almoçar e jantar, o senhor organiza também, não é isso? Sim, nós organizamos. Nós temos o local, que é este local de restauração, e temos um fornecedor que é o Mugasa, o restaurante Mugasa. E fornece o quê? O quê? Leitão, óbvio. Leitão. Porque as pessoas vêm aqui para... bairrada. As pessoas vêm aqui para comer leitão, que é o prato típico da região. E nós tentamos arranjar um excelente fornecedor de leitão. E é mesmo. E é o Mugasa. Portanto, é isso. Também, para quem não come carne, temos outras opções, né? Um mínimo aqui para almoçarem comigo, 8 pessoas. Boa. 8 pessoas. Podem ir até 40. Sensacional. E eu vou-lhe contar só uma pequena história. Conte. Que eu próprio fiquei, porque nós fazemos coisas e nem imaginamos o que fazemos. Eu tive, antes da pandemia, tivemos aqui um grupo de americanas, senhoras menos jovens do que eu ainda, que vieram cá. Viajam o mundo. Viajam pelo mundo. E no final, uma delas vira-se para mim e diz: olha, sabe, nós conhecemos os melhores chateaus, as melhores cantinas da Europa. Nunca fomos recebidos pela família. Essa é que é a grande diferença,
E isso o brasileiro sabe entender bem. É verdade. E valoriza. Nós somos irmãos, e valoriza. Nisso somos muito parecidos, não é? Porque para mim é normal receber as pessoas. É normal. Sim. Para eles é que era muito estranho. Porque isto aqui não é uma coisa super comercial, não. É uma coisa com... É uma adega de família. É um gosto, né? É uma adega de família. Imagina alguém vir de outro lado do mundo conhecer a sua adega, o seu trabalho, né? E depois ouvir as minhas histórias. Essa é o melhor. As minhas histórias loucas. Isso não é nem um grande, isso é uma honra. Vamos lá. Mensagem para as futuras gerações. Manterem sempre um espírito de inovação, de diferença. Aquilo que eu lhes digo é que nós temos que ir sempre à frente. Criticados ou não, se formos criticados é ótimo. Se não formos criticados, estamos normalizados. Temos que ir sempre à frente para fazer a diferença. Não é uma questão de não sermos iguais. Não, todos nós somos iguais, mas todos nós somos diferentes. E nós devemos ser sempre diferentes e diferenciados e manter um espírito de antecipação do tempo. E sempre à frente. Porque o mundo está sempre girando, está sempre mudando, está sempre mudando as modas e nós não precisamos andar atrás das modas. Porque um dia a moda chega a nós. Temos é que ter uma frieza para que isso aconteça. Olha, está vendo como é agora? Agora a moda está chegando à bairrada. Vinhos com pouco álcool, vinhos gastronómicos, espumantes e brancos. Agora, se não progride agora, olha, bye bye. Mensagem final que você gostaria de deixar aqui desse episódio. Olha, foi um prazer falar com a Diana. É sempre ótimo falar com quem gosta de vinho, aprecia vinho e promove o vinho. Espero que nestas palavras que eu deixei, algumas sejam de vosso interesse e que experimentem um dia um Luís Pato e vão ver que é diferente. Pedro, tu pode me conseguir ali, naquela sacola branca, o que está dentro, por favor? Obrigada. Gostaria de lhe presentear com o meu livro. Que eu não Viagem. podia, porque eu não estava cá. Pá, não estava cá, infelizmente. Olha, muito obrigado, Adéia. É um livro que título Vinho, Viagem Cultural, que não é um compêndio nem nada, é para um público entender qual é a história do vinho, a importância sociocultural, econômica, enfim. Não, já viste aqui um baga com 5 anos? Hã? Que nariz, hein? Já não agride? Exato. Mas olha, antes vamos fazer um brinde aqui. Vino Bairradino? Vino Bairradino. Viva a Bairrada. Venham conhecer a Bairrada. E Luís Pato. O Mr. Baga. Eu estou sempre de braços abertos para o receber. Obrigada, engenheiro. Obrigado. Obrigada.